Fala galera, aqui quem fala é o professor Vitor Fernandes de Física e eu estou aqui nesse encontro para falar sobre uma prova muito especial. Prova da UFO, o vestibular está chegando e você precisa se preparar. Hoje nós faremos a questão de número 17 da prova da UFO de 2021, segundo semestre. Beleza? Vem comigo para você entender o que a questão diz. Um corpo humano pode ser submetido a situações extremas, como aquelas em que forças de grande intensidade agem por conta de um impacto. Por exemplo, uma situação assim ocorreu quando uma pessoa de 65 kg, pedalando em sua bicicleta a uma velocidade constante de 36 km por hora, chocou-se contra um obstáculo, vindo a parar completamente 0,2 segundos após o impacto. Considerando-se a deformação dos corpos envolvidos, desconsiderando-se, a deformação dos corpos envolvidos na colisão, qual foi a intensidade média da força que agiu sobre a pessoa nessa situação? Olha para cá, me acompanha aqui, por favor. Preste atenção, ó. Nessa questão, nós estamos falando sobre um assunto específico chamado dinâmica impulsiva. E olha para mim. Para a gente poder fazer essa questão, eu preciso trazer à tona dois pontos importantíssimos da dinâmica impulsiva. Primeiro ponto é o ponto chamado impulso. O que é o impulso? Impulso é a força aplicada em um corpo em um dado intervalo de tempo. Exemplo, quando eu vou empurrar a minha filha no balanço, eu posso dar um impulso brando ou eu posso dar um impulso mais intenso. Olha para mim, impulso não é somente a intensidade da minha força, mas é por quanto tempo também eu aplico essa força. Preste atenção em mim. Se eu aplicar o máximo de força possível, mas em curto intervalo de tempo de aplicação, eu não tenho um impulso tão grande. Mas se eu pego a minha filha no balanço, ergo no máximo de altura que eu alcanço, e segurando esse balanço, jogo essa filha, eu entendo que o impulso aplicado vai ser muito maior. Olha o que eu estou dizendo, que esse impulso, lembrando, é a força aplicada em um dado intervalo de tempo. Mas quando eu aplico o impulso, evidentemente, eu mudo a característica de movimento do corpo. E mudando a característica de movimento do corpo, eu altero a sua quantidade de movimento, que é o tanto em que a massa sofre velocidade. Beleza? De boa? Olha para mim, olha para mim. Se eu entendi que eu estou alterando através do impulso a característica de movimento, eu estou variando a quantidade de movimento porque eu variei a velocidade do móvel à medida que eu aplico o impulso. A questão está falando assim, ó, velho. Eu tenho um ciclista, e entenda, eu representei esse ciclista como sendo uma bolinha, porque em nenhum momento o enunciado me deu a dimensão dele, então ele está considerando esse ciclista como sendo uma partícula. Olha, esse ciclista está se movimentando com uma velocidade específica de 36 km por hora, e depois de 0,2 segundos de colisão, ele para. Você concorda comigo que ele está alterando a sua velocidade? E se houve variação da velocidade, haverá variação da quantidade de movimento. Faz sentido, sim ou não? Por que houve mesmo a variação da quantidade de movimento? Porque existe uma força do corpo que colidiu com o ciclista sobre ele, fazendo-o parar. Olha para mim, a junção de todos esses conceitos é findada em um teorema chamado Teorema do impulso. E o que o teorema do impulso fala, Vitor? Diz que o impulso aplicado pode promover para o corpo a sua variação da quantidade de movimento. Mas pelo que eu entendi, o impulso é a força aplicada em um tempo. Beleza? E a variação da quantidade de movimento é a massa sofrendo variação da velocidade. Eu tenho todos esses valores? Evidentemente que sim. Porque lá no enunciado eu te peço exatamente a força. Mas para poder calcular a força, eu preciso do tempo.
Tenho. O enunciado me deu. O tempo de colisão é um tempo de 0,2 segundos. Olha, tem a massa? O enunciado me deu, 65 kg. Eu tenho a variação da velocidade? Óbvio que sim, ela saiu de 36 km por hora para 0. Então, quando eu vou substituir valores, eu percebo a força vezes 0,2 é a massa de 65 kg vezes a variação da velocidade. E olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu preciso chamar a atenção para uma coisa. Quando eu trabalho com o teorema do impulso, eu estou trabalhando com todas as unidades de medida no sistema internacional. E qual é o problema dessa questão? O problema dessa questão é que a velocidade está em quilômetros por hora. Então, antes de eu fazer variação da velocidade, eu deveria pegar essa velocidade aqui, ó, e passar para quilômetro por hora. Como que eu passo mesmo, Vitor? Para passar, a gente divide por 3,6, né? Encontrando 10 metros por segundo. Olha o que eu estou dizendo. Então, o móvel sai de uma velocidade de 10 metros por segundo e vai para uma velocidade 0. Quanto que a sua velocidade variou? A sua velocidade está variando, olha para mim, menos 10, porque ela reduz. Beleza? Agora é a continha, né? E a nossa continha vai ser, a força vai ser 65 vezes menos 10 dá menos 650. Menos 650 dividido por 0,2. Peraí. Quanto que dá isso? Olha, F vai ser igual a menos 6.500 dividido por 2. Isso dá uma força média de menos 3.250 newtons. Pergunta que não quer calar. Tem gabarito para isso? Evidentemente que sim. Volta para cá. O gabarito da questão de número 17 é letra D de dado. 3.250. Vitor, eu estou com uma dúvida. No gabarito está 3.250. Volta para lá. Mas o valor que você encontrou, Vitor, foi de menos 3.250. Mas o que significa esse sinal? O sinal significa que foi uma força a favor do movimento ou contra o movimento? Contra. É isso só que representa o sinal. Beleza? Galera, portanto, gabarito da questão de número 17, letra D, 3.250 newtons é a força média aplicada. Beleza? Espero muito tê-los ajudado com essa questão de número 17. Até o nosso próximo encontro. Valeu!